Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que presença gloriosa, né? Presença maravilhosa. Presença do Pai nos constrange. O seu amor nos constrange. Testemunho tremendo da profeta Selma, né? Quanto mais a gente semeia, se a gente entende essa estação a qual nós estamos vivendo, nós vamos colher muito mais, 100 vezes mais. Só você experimentando e tendo essa revelação, esse entendimento que vem do céu, para entrar nesse ambiente, amém? Mas hoje eu quero falar algo diferente com vocês. Diferente não, né? Algo que está no meu espírito. Esses dias eu estava orando e hoje eu estava escrevendo, preparando a mensagem. Eu recebi uma mensagem da Lídia, intercessora. Olha como é importante os intercessores estarem atentos, né? Aquilo que o Senhor manda orar, manda interceder. E ela mandou um texto para mim, bem no momento que eu estava assim numa luta interior comigo mesmo, tentando focar na mensagem. E eu falei: Lídia, esse texto aqui desembaraçou e descortinou toda a minha visão, aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Fala para o seu irmão: eu quero ter uma aliança com você. Mas primeiro nós precisamos ter uma aliança com Deus e entender esta aliança, amém? Nós estamos entrando aí, a koinonia, né? O Ministério Apostólico Koinonia está entrando no 8º ano. Ixi, vocês entenderam? O Ministério Apostólico Koinonia está entrando, já entrou no 8º ano, né? Nós entramos aí 8 anos de aniversário. Então dá parabéns para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado. Ontem foi aniversário do pastor Mário, já dá parabéns para o pastor Mário também, comemorar junto com a igreja, né? Então já fizemos 8 anos dia 1º de janeiro, para quem não sabe. Nós comemoramos em fevereiro, porque imagina uma festa dia 1º de janeiro, não vira, né? Vai estar todo mundo viajando. Então a gente comemora agora no mês de fevereiro, mas na verdade nós já entramos nessa nova estação, esse número 8, esta aliança que o Senhor falou comigo e falou para eu ministrar sobre esta aliança, porque a aliança é um compromisso muito poderoso, amém? Quem tem uma aliança aqui? Quem tem uma aliança com o seu cônjuge? Aliança entre amigos, aliança com Deus, não é verdade? Né? Aliança entre amigos, imagina Davi e Jonatas, né? Amigos, imagina você com seu amigo, com a sua amiga, né? Ter uma aliança forte, né? Talvez você saiba até o que ela vai comer, o que ela vai vestir, tão junta que está, né? É na alegria, na tristeza, os cônjuges. Então todos nós, eu creio que temos que ter uma aliança. Tem pessoas que são tão frustradas, tem situações em nossas vidas que acabam acontecendo, que elas não conseguem de repente um dia da vida delas, mas fazer aliança com ninguém, porque ela se decepcionou com alguém, ela se decepcionou com a igreja, ela se decepcionou com alguma liderança, ela se decepcionou com o marido, talvez com a esposa, então ela não consegue mais fazer uma nova aliança, ela não consegue mais ter um novo relacionamento. Por quê? Porque algumas frustrações, algumas decepções acabaram acontecendo, e ela não procurou ajuda, ela não procurou essa cura. Então eu quero falar para você que a aliança é necessária, amém? Fala assim comigo: ter uma aliança é necessária. Ninguém anda sozinho, não é verdade? Ninguém anda sozinho. Eu tenho uma aliança com meu pai espiritual, eu tenho uma aliança, eu e meu marido, com o nosso apóstolo Cristiano, tenho uma aliança com ele. Ele fala assim para nós: depender de mim, eu nunca vou romper esta aliança. Às vezes as pessoas entram na igreja e vão embora e elas não sabem que elas fizeram uma aliança, ou talvez nem fizeram, né? Estão ali até quando Deus quiser. Sabe que as pessoas que mudam de igreja chegam e falam: estou aqui, pastor, não sei o que eu vou fazer aqui, Deus mandou eu estar aqui, estou aqui, vamos ver até onde Deus quer, né? Então por quê? Porque ela não entende o que é uma aliança espiritual. Então eu tenho uma aliança com o meu apóstolo, e eu falo para Deus: se depender de mim, eu também jamais vou quebrar esta aliança, amém? Porque pai, a gente não fica mudando toda hora, não é verdade? Não é assim? Você fica mudando: hoje eu não quero meu pai, vou arrumar outro, né? Então a gente enxerga um pastor como um pai espiritual, como aquele que nos dá um destino, aquele que nos dá uma direção e um destino para a nossa vida. Não o que ele vai conduzir, o que ele vai mandar em nós,
mas que nós cremos numa voz paterna, amém? Você crê comigo? Você crê nisso? Fala assim comigo: eu creio numa voz de paternidade. Se talvez você ainda não crê e não consegue firmar uma aliança com um pastor, com um líder espiritual, talvez é porque você tem problema de paternidade na sua casa, sabia disso? Talvez você tenha problema de paternidade com seu pai. Talvez ele não ensinou algumas coisas para você, talvez você tenha alguma coisa guardada no seu coração, que te decepcionou, que te frustrou, e isso você carrega ao longo da sua vida. Então você não consegue firmar aliança com líder espiritual nenhum. Você não consegue ter um pastor sobre sua vida, você não consegue ter um líder sobre sua vida, porque ninguém mais manda em você, porque aquele que mandava fez tudo errado, e aquilo te trouxe uma decepção tão profunda, que você precisa de uma cura no seu interior, para que você restaure a sua aliança. Nós entramos no 8º ano de koinonia, e Deus está falando assim comigo: é tempo de vocês restaurarem a aliança de vocês comigo. Então eu quero falar dessa aliança. Uma aliança, um compromisso precioso. Mas antes de eu entrar na palavra, tem um vídeo que eu pedi para o Gilson passar, um filme muito antigo. Quem já assistiu Compromisso Precioso? Ninguém, gente, meu Deus, saiu. Que bom que ninguém assistiu. Então vai ser novo para vocês. Já assistiu, Michele? Não. Que bom, ninguém assistiu Compromisso. Vocês vão lembrar quem assistiu aí as 70 aí para baixo? Então passa para nós, Gilson. Querida, eu sei que já faz muito tempo, mas eu tenho algo a lhe dizer. Algo para fazer você recordar, porque... Bom, acontece que eu me lembrei disso esta noite. Vejamos, já faz muito tempo. Eu, John, aceito você, Helen, para ser minha esposa, para tê-la e conservá-la, para honrá-la e protegê-la, estar ao seu lado na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, para amá-la e cuidar sempre. Eu lhe prometo isso de coração, com minha alma, enquanto nós dois vivermos. Esta é minha promessa a você. Sabe, até agora eu pensei em cuidar de você como uma tarefa. Mas eu quero que saiba que cuidar de você é uma honra, um privilégio. Esta cama é o meu altar, Senhor. E sobre ela está a mulher que amo. Você olha para esse filme, você vê um marido fazendo o quê? Renovando as suas alianças. No momento que aquela mulher se encontra num ambiente de doença, numa cama, sem reconhecer o seu marido com mal de Alzheimer. Imagina ele fazendo, ele precisava daquilo? Ah, nem sabe o que ele está fazendo. Para ela só está ali olhando para ele, sem entender nada. Mas ele sabia que ele tinha aquela aliança. E ele precisava reafirmar aquilo. Porque se você assistir todo o filme, você vê que outra mulher apareceu no meio do filme, tentou tirar ele do propósito, e ele largou lá e ele voltou para sua esposa e reafirmou aquela aliança. Quem tem uma aliança nunca esquece. Quem faz uma aliança nunca esquece do outro. Eu quero falar algo para você, que Deus tem uma aliança com você.
Deus tem uma aliança firmada conosco, com a igreja dele. Está entendendo? Quando esse homem começou a falar para aquela mulher, eu fiquei me imaginando na condição dela como igreja. Às vezes nós como igreja temos alguns esquecimentos, né? Nós esquecemos de algumas promessas, nós esquecemos de algumas falas, de algumas palavras que já foram liberadas sobre a nossa vida. Como nós esquecemos, e muitas vezes o Senhor olha para nós, a gente está aqui sentado, mas Deus está nos vendo daquele jeito. Parece que vocês estão tudo com mal de Alzheimer, vocês estão esquecidinhos, não é verdade? Parece que vocês estão esquecendo, mas eu estou aqui hoje para lembrar e para firmar a minha aliança que eu tenho com você, igreja, que eu jamais vou quebrar, que eu jamais vou quebrar a minha aliança. Isso que Deus começou a me levar, a nós aqui fazendo 8 anos. Quantas pessoas quebram aliança fácil? Já viu casamentos que se destroem, né? Cônjuges que vivem de ameaças. Se o copo caiu no chão, olha, eu vou embora. Se a toalha ficou molhada na cama, qualquer coisa é motivo para separação. Vivem de ameaças dentro das suas casas, todo momento ameaçando de quebrar uma aliança que você fez. Eu já vi casais, qualquer coisinha, falando, não, nós vamos separar. Caiu, respirou, olha que eu vou embora, um dia eu vou embora e não volto. E quantas vezes nós estamos assim com Deus, olha Deus, que eu nunca mais vou aparecer nessa igreja, nunca mais eu quero. E quantas pessoas estão desigrejadas, quantas pessoas estão sem comunhão com o corpo, quantas pessoas estão desligadas totalmente do corpo e falando que é igreja lá fora. Você não é igreja sozinho lá fora, você só é igreja quando você está aí, ó, sentado, ligado no corpo de Cristo. Nossa, hoje eu sou a igreja de Cristo aqui. Não existe igreja sozinha lá fora, sem aliança e sem compromisso. Fala assim, olha para o irmão que está do seu lado e fala, eu sou a igreja, junto com você, ligados no corpo de Cristo. Aleluia. Amém? Isso sim é ser uma igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, ela sente a dor do outro. E quando você desliga, você não sente mais dor. Você não sente mais a dor daquilo. Quando eu tirei o meu útero, meus ovários, minhas trompas, 1/3 do colo do útero, deixa eu ver o que mais que eu tirei. Os ovários. O médico fala assim para mim que é uma amputação. Então, um órgão dentro de mim foi o quê? Foi amputado. Então eu não sinto mais aquela dor, eu não sinto mais aquelas cólicas, foi arrancado de mim isso. Então quando algo não está ligado no corpo, não tem mais dor, ele apodrece, ele é podre, não tem mais uma aliança comigo, não está mais ligado comigo, está entendendo? Então quando algo está fora do corpo, é como uma doença, não tem mais dor, você não sente mais a dor, porque ele foi arrancado e Deus tirou aquilo de mim, e eu fui curada. Eu quero declarar algo para você, que Deus vai tirar algumas coisas da sua vida, para que você seja curado. Algo que às vezes você acha que está certo e está uma podridão na sua vida, está fazendo com que você não enxergue aquilo que é correto, está fazendo com que você perca a aliança com Deus. E às vezes a vida vai passando, situações vão aparecendo na nossa vida, e parece que a aliança vai ficando distante, a gente começa a viver um crente natural dentro da igreja. Mas o Senhor hoje quer que nós venhamos voltar a renovar os nossos votos com Ele, renovar a nossa aliança e lembrar porque Ele fez uma aliança conosco naquela cruz. Aleluia, todos estão entendendo, amém? Então a partir do momento que eu faço uma aliança com alguém, muitas vezes o inimigo, ele tenta o quê? Se ele tentar tocar, também está declarando guerra contra quem? Contra mim. Se alguém tentar falar mal do meu marido, vamos dizer assim, ele está se levantando contra quem? Só contra o meu marido? Está falando mal de mim, então ele vai se levantar contra mim também. Não é assim, Céu? Vai alguém falar mal do Moreno, a Morena vai se levantar. Não é assim? Por quê? Porque eles têm uma aliança, e quando a gente tem uma aliança, se ferir aquele que a gente tem uma aliança, está ferindo a gente, não é assim, Araújo? Vai alguém falar mal, que a menininha fica chorando, a Sofia, né? Não é verdade? Você fala, minha filha, imagina. Vai falar mal da Andressa para ver o que você vai fazer.
Vai dar um peteleco, não vai? Que negócio é esse? Minha esposa, para de falar isso. Eu vou defender com unhas e dentes, porque agora a guerra está declarada, porque não é só contra o meu cônjuge, mas é contra mim, porque eu tenho uma aliança com essa pessoa. Então a guerra que é contra ela é contra mim, então eu vou tomar essa guerra para mim também. Mas às vezes a igreja não está tomando a guerra de ninguém, a igreja está brigando com a igreja. Você olha na internet, gente, você chora, não é assim? A igreja está brigando com a igreja, ninguém está tomando a guerra de ninguém, porque a igreja não está aliançada, a igreja ela está querendo ser sozinha. E nós precisamos voltar às práticas do primeiro amor, das primeiras obras, voltar realmente a honrar o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Porque quando falamos de aliança, nós só pensamos nisso aqui, nós só pensamos de fidelidade, de promessa, de lealdade. Mas a maior aliança que tem na palavra do Senhor foi o seu sangue, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, a qual nós devemos honrar, porque essa foi a aliança verdadeira que Ele fez comigo e com você. Aleluia. Em Gênesis 12, abre lá comigo. Eu quero falar algumas alianças aqui rapidinho, para a gente entender o novo pacto, a nova aliança. Gênesis 12, olha a aliança que Deus faz com Abraão. Espera aí que está grudando essa página aqui. Gênesis 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Que aliança que Deus faz com Abraão? Por que Deus fez essa aliança? Pode ver, olha o que Ele fala: abençoarei os que te abençoarem. Olha a aliança que Deus faz com Abraão. Mas vou amaldiçoar todo aquele que te amaldiçoar, Abraão. Olha, gente, que aliança é essa? E Ele reafirma essa aliança em Gênesis 17. Diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Então olha a aliança que Deus faz com Abraão. Ele fala: vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então pode ver, ele toma a guerra. Por quê? Porque ele faz uma aliança com Abraão e com toda a sua descendência, todo o seu povo. Que lindo isso! Deus compra a sua briga. Deus está comprando a nossa briga todo dia. Quando Ele viu o seu filho naquela cruz para morrer por amor de mim, por amor de você, Ele comprou a nossa briga. Ele pegou aquela cedra, rasgou e cravou na cruz e disse: aqui, ó, meu filho vai ser entregue por amor de cada um de vocês. Ele comprou a minha guerra e Ele comprou a sua guerra. Fala para o seu irmão: Jesus comprou a sua guerra, e foi com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Então, se nós olharmos aqui para algumas no Velho Testamento, algumas antigas alianças, nós vemos no Antigo Pacto que o Espírito se apoderava das pessoas isoladamente, não é assim? Deus falava com Moisés, Deus falava com Abraão, Deus falava com o sacerdote, né? Tem a aliança mosaica, que é a aliança que Ele faz com Moisés. Tem a aliança abraâmica que Ele fez com Abraão. Tem a aliança davídica que Ele fez com Davi. Então, quantas alianças o Senhor fez na sua palavra? Ele se aliançou com o seu povo, se aliançou com esses homens de Deus, a quais sacerdotes, quando entrava no templo, quando entrava no santíssimo lugar, às vezes não era todo mundo que podia entrar na presença de Deus, né? Era assim? Todo mundo ouvia Deus? Não era. Era aqueles homens consagrados pelo Senhor, a qual o Senhor escolhia para ouvir a sua voz e falar com eles, né? No entanto, quando Moisés sobe ao monte, Deus fala o quê? Só com Moisés lá, e o povo faz manhaca lá embaixo. Está demorando muito, Moisés.
Aí Arão levanta o quê? Faz o bezerro de ouro, né? Então parece que o povo não consegue esperar, não aprende a esperar. Então Deus usa esses homens para fazer aliança com eles. E Deus faz promessas através dessas alianças. Então quando o homem entrava no Santíssimo Lugar, às vezes ele entrava, o sacerdote tinha que entrar até com sinos. Eu não sei se é nas vestes, alguns teólogos falam que estava nas vestes, outros falam que estava no pé. Cada um fala uma coisa, né? Nas vestes, né? Nas vestes, né? E quando entrava, eles entravam com uma corda, não é assim, pastor Mário, mestre, né? Então ele entrava com uma corda, porque ele estava ali entrando no Santo do Santo. Se por acaso ficasse tudo em silêncio, né? Sininho tocado, aí o que acontecia, pastor Mário? Morreu. O sacerdote entrava lá para fazer expiação do pecado do povo, não era assim? Só que se o sacerdote estivesse tudo torto na presença de Deus, não era todo mundo que ouvia Deus. Ele ia lá para entregar os pecados de todo mundo. Mas se ele tivesse errado e entrasse tudo torto, aí ficava lá horas, dias, não sei quanto tempo, alguém tinha que puxar a corda. E quando puxava a corda, o sacerdote já estava morto. Olha só como era terrível entrar na presença de Deus. Pensou se fosse assim hoje? Nós estaria aqui, já tinha tudo morrido, já tinha tudo empacotado. Né? Então assim era a antiga aliança. Assim se fazia para ouvir a voz de Deus. Assim Deus se revelava à humanidade. Alguém subia no monte, alguém mandava fogo do céu ali para confirmar que Deus estava com Elias, para consumir todo o holocausto, todo o sacrifício. E assim Deus se apresentava à humanidade. Assim Deus se apresentava como essa aliança abrâmica, davídica, de Noé. E assim Deus fazia sua aliança com o seu povo. Então quando temos uma aliança com Deus, Ele nunca esquece de nós. Deus lembra de quem na Bíblia? De Noé. A Bíblia diz em Gênesis 8, versículo 1, quando as águas estavam se abaixando, Deus se lembrou de Noé, porque Ele fez uma aliança com Noé. Eu quero falar algo para você, que Deus está lembrando de nós. Fala para o seu irmão, Deus está lembrando de você hoje. Deus está lembrando do ministério apostólico Koinonia hoje. Ele sabe a aliança que nós firmamos com eles desde o início. Quantas vozes externas entraram por essas portas, falando que não ia dar certo, falando que Deus não era com a gente, falando das paredes pretas. Quantas pessoas entraram aqui com oração contrária. E eu sempre falava para o meu marido, não olha, não ouve o que eles estão falando, vamos continuar o que Deus está mandando a gente fazer. Foi um ano buscando cura. Foi um ano buscando no coração do apóstolo Cristiano uma cura em Deus. Foi um ano com as portas abertas, ministrando, mas a gente querendo ser curado de tudo que tinha acontecido de um passado, das frustrações, das decepções. E hoje nós estamos aqui para glorificar e para honrar esta aliança que Deus fez conosco. Esse nome não nasceu do nada. Esse nome, Ministério Apostólico Koinonia, não nasceu do nada. Ele já estava no coração de Deus, já estava impregnado até na parede, não é verdade? Lembra, chefe? Chamava Koinonia, o momento de comunhão, lembra, Céu? Então não tem como falar que Deus não está conosco. Hoje quando eu orava, Lídia, eu falava assim, Senhor, será que o Senhor está comigo hoje para ministrar a sua palavra? Eu estava numa luta interior, a Lídia está lá atrás, intercedendo. Estava numa luta interior. Aí vem a Lídia com uma palavra. Pastora, não deixa nada desfocar aquilo que Deus está falando com você. Olha isso. No momento que eu estava sentada com a Bíblia, com o caderno, tudo. Aí eu falei, Deus, agora eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Agora eu tenho certeza do que o Senhor está fazendo no nosso meio. Então a aliança é algo que não se quebra. Que quando a gente tem uma aliança, mesmo estando longe, né? Mesmo estando cada um na sua casa, quando a gente ouve Deus, Deus vai falar, manda um versículo para ela que eu estou lembrando dela agora. Não é assim, Lídia? Foi assim hoje, né? Não é assim? Quando a gente tem uma aliança, a gente confia no Senhor, Deus faz a semente que você acabou de semear, que é para, de repente, que era para dar fruto daqui um ano, faz dar fruto em uma semana. Deus está com o relógio, ó. Deus não tem pressa.
Quem tem pressa somos nós. Mas o relógio de Deus está rodando. E essa é a hora de Deus na nossa vida. Esse é o tempo certo da koinonia. Este é um novo tempo, deste novo pacto, essa nova aliança. E nós precisamos ter esse entendimento, não de filhos mimados, não de filhos chorões, que qualquer coisinha bate o pé e vai embora. Tchau, pastor, fui. Mas sim um tempo, uma nova estação de filhos ruiosos, filhos maduros de Deus. Porque esses filhos que o mundo está na expectativa, esperando a manifestação dos seus filhos. Fala para o seu irmão, é você. Aleluia. Está entendendo? Então hoje nós vivemos a consumação de que tudo que os antigos pactos apontaram, eles apontaram para Cristo. A nossa relação com Deus hoje é diferente. Ainda tem gente que ora assim, ó. Eu tinha um pastor na época, orava assim, Selma até sabe, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus não sei o que dos antepassados. Você já viu alguém orando assim? Ele é tão religioso que ele não muda nem a oração, já está automática. Está igual a oração do Pai Nosso. Quem não sabe orar, vai no Pai Nosso que dá certo. Não é verdade? Quem não sabe orar, começa orando no Pai Nosso. Mas aquilo não vira uma regra na sua vida. Se você não orar aquilo, nada muda. Porque um relacionamento, você não fala toda hora a mesma coisa. Não sei se eu vou conversar com a Selma toda hora. Selma, então. Selma, então. Sempre a mesma coisa. Imagina você falando lá para Deus toda hora. Pai nosso que está no céu, Pai nosso. Aí Deus vai falar, já sei que eu estou no céu, amada. Já sei, filha. Você está repetindo tudo isso de novo. Já estou cansada de saber, eu sei. O pão que tem que dividir, eu divido, eu faço. Te perdoo, está perdoado, né? Aí imagina você falando a mesma coisa a todo momento. É cansativo. É cansativo. E Deus olha para nós e fala, eu quero que vocês sejam restaurados. Eu quero que a mente de vocês seja renovada a partir da vida de Cristo. A partir da minha vida. Está entendendo? Então a nossa relação com Deus hoje é diferente. Fala comigo, a minha relação com Deus tem que ser diferente. Às vezes queremos nos relacionar com Deus no antigo pacto, fazendo mesclas, sendo que o novo pacto já está em nós, sendo que a vida de Cristo já está em nós. Antes, tinha que preparar todo um ritual para entrar na presença de Deus. Tinha que lavar as mãos, tinha que sacrificar, tinha que lavar os pés, não é assim? Para você entrar no Santo do Santo. Hoje não. Hoje não é nada fora, hoje está tudo dentro de nós. E às vezes nós ficamos buscando coisas, precisamos ver para querer. Precisamos ver o que Deus está fazendo para a gente poder crer, em coisas simples, naquilo que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Precisamos entender e compreender e manifestar a realidade que Cristo representa para nós. Exemplo, Davi, como que Davi orava no Salmo 121? Alguém lembra? Como que era o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro. A gente até sabe. Por que ele fala isso? Porque era externo, era algo que ele precisava olhar. Ele precisava olhar para os céus, porque Deus estava ali em todo momento, em todo mundo, toda hora. Ele precisava de algo externo, ele precisava de ver. Olha, eleva os meus olhos aos céus, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e Ele não tosqueneja, o guarda de Israel não dorme, não é assim? E hoje, para você ver que Deus é seu socorro, você precisa sair lá fora e ficar olhando para o céu? Você precisa fazer a mesma coisa que Davi fez? Meu Deus, eu estou no meu quarto agora, eu preciso de um socorro. Eu preciso ir lá fora. Eu preciso olhar para o céu, porque eu tenho que fazer como Davi. Imagina, você tem que sair lá e olhar para o céu e falar, Deus, o Senhor é o meu socorro. Às vezes é gostoso olhar para o céu, não é? Mas eu quero dizer algo, você pode olhar para o céu, você pode fazer o que você quiser, mas saiba que Ele não está lá, Ele está aí dentro de você. Ele está lá, Ele está ali, Ele está lá, Ele está acolá, Ele está em tudo quanto é lugar. Porque Ele é presente, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele pode todas as coisas, Ele sabe tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Ele está lá, mas Ele está aqui, Ele está aí, Michele. Então não precisa mais desses rituais. E a gente mescla. Quando eu fui esse dia no Sonho de Deus,
foi lá na sala profética, eu entrei naquela sala, uma profeta falou uma coisa para mim que eu fiquei intrigada, que até hoje eu vigio para não... Porque às vezes a gente acha que a gente, para orar com Deus, tem que entrar a Bíblia diz, né? Fecha a porta, entra no seu quarto, né? Fecha a porta e faz em secreto. É gostoso isso, e tem um momento que precisa disso. Mas a profeta falou assim para mim: eu quero mais relacionamento. Você não precisa só ficar entrando no seu quarto. Você fala comigo a hora que você quiser. Se você estiver lavando louça, filha minha, fala comigo. Você está tomando banho, fala comigo. Você está estudando, fala comigo. E às vezes a gente vai entrando num ambiente de mesclas, e para falar para Deus parece que eu preciso só entrar no meu quarto. Se Ele está aqui comigo, por que eu tenho que só entrar no meu quarto? E tem dia que você entra no quarto como? Você abriu a porta, caiu, dormiu. Não é assim? É ou não é? Tem dia que você chega tão cansado, e que dia que vai ser? Que dia é esse que vai chegar na sua vida de entrar no seu quarto, fechar a porta e orar? Que dia que é esse que vai chegar na sua vida? Um dia ou outro a gente faz, a gente lembra. Não, vou lá, preciso jejuar, preciso orar. Sendo que Deus pode falar com você a todo momento. Você está entendendo como a presença é diferente em nós? Se nós temos uma aliança com Ele, Ele fala a todo momento. Se caiu uma folha, um barulho de uma agulha, você fala, é Deus purinho no negócio. Não é assim? E é isso que Deus quer que seja diferente. Que nós venhamos romper algo dentro de nós, para que nós venhamos ter realmente essa experiência em Cristo. Senão nós vamos ficar mesclando. Um dia eu preciso da Arca da Aliança para poder me dobrar. Um dia eu preciso da bandeira do leão, senão eu não danço. Um dia eu preciso de uma manifestação, senão nada acontece. Hoje o culto foi frio porque ninguém rodou, ninguém sapateou, ninguém falou nada. O problema sou eu. O problema é você. Então não espere algo acontecer no ministério de louvor. Se eles desafinarem, aí você já para tudo, porque a religiosidade faz a gente parar. Ixi, agora deu tudo ruim. Continua você adorando, porque o louvor é individual. Deus está recebendo aqui, mas Deus está recebendo daí também. E a gente fica buscando coisas externas. Se o louvor flua, eu fluo. Se a palavra flui, eu fluo. Se a palavra trava, eu travo. Se o louvor não vai, eu travo. Porque fica buscando coisas externas, sendo que está dentro de você a presença. Para de buscar coisas externas para aquilo que já está dentro de você. O Senhor tem uma aliança comigo e com você hoje, e Ele está fazendo você lembrar desta aliança. Quem está entendendo, dá um glória. Fala assim comigo: o meu socorro está dentro de mim. Tudo que eu preciso está dentro de mim. A presença está dentro de você. Quem carrega a presença aqui, dá um glória. Aleluia. Abra comigo no livro de Romanos. Romanos 8:15. Que presença gloriosa. Romanos 8:15. E às vezes a gente quer buscar fora o que está dentro de nós. Essa é a igreja religiosa. Busca o que está vendo, não aquilo que está sentindo. Romanos 8:15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica como nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Então essa palavra de adoção, porque não recebeste o espírito de escravidão, mas sim de adoção, tirando o que? Não atemorizados, né? Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, a qual clamamos: Abba, Pai. O que é esse espírito de adoção? Fala na palavra original sobre ruiotesia, que fala filhos maduros. Fala para o seu irmão: você é um filho maduro?
Está entendendo a estação que o Senhor quer nos colocar? O Senhor está nos transicionando de filhos imaturos para filhos maduros, para entender que nós não vamos acabar com a herança que Ele nos deixou, mas nós vamos governar junto com Ele. Filho imaturo acaba com a herança do pai. O filho maduro continua governando mesmo sem o pai estar lá. Ele continua carregando um legado. Está entendendo? Como é forte. Então precisamos entender essa estação a qual nós estamos entrando. Então o Senhor está nos levando a ser filhos maduros. Então na antiga aliança, por que Jesus começa o seu ministério a partir dos 30 anos? Porque a partir de 30 anos, Jesus esperou ali cumprir os 30 anos para o seu início do seu ministério. Por quê? Porque ele estava se tornando como homem maduro. Então Jesus esperou para sair pregando para todo mundo, pregando a palavra, salvando, curando. Ele esperou o tempo certo. Fala para o seu irmão, e por que você não está esperando? Fica reclamando, a minha hora nunca chega. Meu sonho é fazer isso. Ai meu Deus, o pastor nem me viu ainda. Meu sonho é subir naquele altar e pregar. Ninguém me enxerga. Será que você está falando a mesma coisa que o pai está falando para subir aqui com o microfone na boca? Será que você está falando a mesma língua do Espírito? Será que você está falando as mesmas coisas? Será que você está entendendo tudo que o pai está liberando para esta casa, para a nossa vida? Será que hoje o seu líder espiritual pode te enviar para qualquer lugar, chega lá, você vai representar bem representado? Não só a vida de Cristo, mas também o ministério apostólico e coinonia, aquilo que nós falamos, ou chega lá, você prega o que você quer? Filhos maduros replicam o que o pai está ministrando. Está entendendo? Filhos maduros ouvem o que o pai está falando. Então ele começou depois dos seus 30 anos. Então hoje o que nos torna filhos maduros, o que nos torna o ruiós de Deus, é quanto mais Cristo está sendo formado em nós, mais filhos maduros nós vamos nos tornando. O quanto de Cristo está sendo formado em você? As suas decisões, suas atitudes. Como que tem sido o seu relacionamento com as pessoas? Quanto Cristo tem sido formado em você? Quanto você mostra de Cristo na vida dos seus filhos? Quanto você mostra na sua empresa a vida de Cristo? Quanto você mostra que você é um filho maduro? Como você mostra na vida do seu cônjuge a vida de Cristo? Como sabemos que Cristo está em nosso casamento? Pergunta para alguém casado, você sabe como Cristo está no seu casamento? Como que Cristo está no seu casamento? A gente brinca, a gente fala, né? Os cordões de 3 dobras não se arrebentam com facilidade. Porque eu, você e Cristo. Como a gente ministra isso, né? Mas e aí? E na realidade, né, pastor Maria, o dia a dia? Como que eu vou trazer Cristo para o meu casamento? Se eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu machuco, eu magoo, eu firo. Não é verdade? Como que eu vou trazer? Quando Cristo está sendo formado em nós. São suas atitudes, são suas decisões. É onde vai mostrar quanto Cristo está sendo formado em você e em mim. Está entendendo? Quando a gente traz a terceira pessoa aqui, ó, eu, meu marido e Cristo, você, seu marido e Cristo. Você está falando, Jesus, vem na nossa vida. Agora nós, não seja mais eu, mas seja o Senhor. E às vezes a gente deixa Cristo de lado e vai na carne, não é verdade? É? Relacionamento. Mas quando a gente entende que Cristo realmente está ali, como que a gente permanece? Pedindo perdão, renovando a aliança, continuando junto, porque eu tenho uma aliança. Por isso que muitos pegam e vão embora e quebram a aliança, porque ele deixa de Cristo ser servido naquele lugar. Ele não deixa mais Cristo ser o Cristo naquele lugar. Ele começa a vir a vida de Adão. Quem está entendendo, dá um glória. Então as nossas decisões, as nossas atitudes mostram o quanto de Cristo tem em mim, o quanto de Cristo tem em você. Gálatas 4, versículo 1. Vamos ler, já estou quase encerrando.
Gálatas 4, versículo 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, porque, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus virou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Eu acho tremendo essa palavra. Como Deus fala aqui de novo sobre a adoção de filhos, sobre ruiotesia, sobre os filhos maduros que entendem essa nova aliança, os filhos que entendem a aliança, o legado, os tempos, o tempo que o Senhor está falando conosco. Como eu disse, o herdeiro menino, ele acaba com tudo que o pai deixou, não é assim? Eu tenho um primo, fala mais baixo aqui. Eu tenho um primo que os meus tios faleceram e deixaram uma aliança para ele. Deixaram uma aliança, deixaram uma herança para ele. Uma casona boa, sabe? Tinha pé de abacate, a gente ia brincar lá, uma baita de uma casa. Aí meus tios morreram e deixaram a casa para ele. E ele poderia ter feito o que com a casa? Ter ficado com a casa, uma boa moradia, né? Sem aluguel, uma boa esposa. Ele até arrumou uma esposa, mas ele vendeu aquela casa e comprou uma casa menor. Teve outro mês, outro tempo, foi passando, ele vendeu aquela casa também e comprou outra casa menor. Aí depois de um tempo foi passando, ele vendeu aquela casa e comprou, parece a história dos porquinhos, né? E comprou outra casa menor. E assim foi indo, até voltar a morar de aluguel. Ele acabou com todo o dinheiro, meu tio, ele acabou com toda a herança. Filho imaturo, não sabe o que faz, não vê a hora de ver a herança, só quer ver o que o pai pode dar. Filho imaturo é isso. Mas o filho maduro não. Se ele fosse um homem maduro, ele poderia estar com aquela casa, ter uma boa moradia, não é verdade? Sem pagar aluguel, uma baita de uma casa, para os seus filhos, para os seus netos brincarem, onde eu brinquei. Ele acabou com tudo. Tem gente que é assim, não pode pegar um dinheiro, não pode vir nada na mão, que ele acaba com tudo. Ele não sabe ser fiel nem no pouco, quanto mais. Por isso que Deus nunca vai colocar no muito, porque quando vem dinheiro ele acaba com tudo. Ele é o imaturo, ele não pensa em primiciar. Se não dizima, se não oferta, quanto mais vai primiciar, porque para ele vai dar dinheiro para o pastor. Ele não tem entendimento daquilo que é espiritual, que é honrar o Senhor. Está entendendo? Ele prefere acabar com tudo do que plantar semente. Ele quer pão, que está faminto. Então Deus vai lá e fala: come toda a sua semente, seu faminto. Mas aquele que entende, o filho maduro, ele semeia, ele planta, porque ele sabe que ele vai regar algo muito maior, e a colheita vai ser muito maior do que aquele semente que ele gastou como faminto. Fala para o seu irmão: cuidado com a fome. A fome, você troca um prato de lentilha pela sua promessa. Fala para outro irmão, fala: cuidado com a fome. A fome a gente faz qualquer coisa. Na hora da fome, você fala: me dá logo que eu estou com fome. Não é assim? Rebeca, quando chega da escola, gente, parece ter uma draga dentro dela, anaconda. Mamãe, estou com fome. Mamãe trouxe lanche. Mamãe trouxe... Nossa, ela está faminta. E às vezes nós, filhos espirituais, quando estamos com fome, a gente acaba trocando pelo prato de lentilha. Deus fala: espera, não come isso não, que isso daí vai te fazer mal. Mas a sua fome é tão grande que te cega. Você vai: é esse Deus que Deus tem para a minha vida. Não, Deus, vai se eu não caso, vai se não dar certo com o outro. É esse que preparou agora, é esse que eu vou ficar, e daqui a um mês já não está mais. Por causa da fome. A fome te cegou, a sua vontade te cegou. Hoje o Senhor está abrindo seus olhos e renovando a sua aliança com você. Aleluia. Então uma igreja imatura não está apta para governar. O filho maduro entende o legado, entende tudo que o pai fala. Uma igreja que não chega à estatura de Cristo não pode governar.
Às vezes você fala, porque algumas coisas não estão nas suas mãos, Senhor, por que acontece com fulano na empresa, comigo não? Porque você ainda não está pronto para governar. Precisa ainda ser trabalhado. Precisa ser ainda renovado. Precisa ainda descortinar algumas coisas que ainda estão ocultas aos seus olhos, que precisa ser aberto. Uma igreja que não chega à estatura de Cristo, essa não pode governar. Mas por isso que nós temos o ministério da graça, para edificar toda a igreja através da estatura de Cristo. Efésios 4, vai um pouquinho para frente, para encerrar. 4:11 diz lá: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores, mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. São os filhos maduros, que entendem a graça, o ministério da graça sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Como filhos maduros, não aquele que vai acabar com o legado do pai, mas aquele que dá uma continuidade, aquele que entende o propósito, aquele que entende quando o GK chega na sua casa e fala: eu preciso falar o que o pastor Mário está falando, eu preciso replicar a visão, eu preciso guardar a visão, eu preciso guardar a visão daquilo que Deus está falando na coinonia, eu preciso guardar, escreve, se não é assim Abacuque faz, escreve a visão. Primeiro outdoor da Bíblia, né? Escreve a visão para que todo aquele que nele passa correndo vê, leia. Está entendendo? A visão às vezes precisa ser escrita para que se torne real em nossas vidas. Então nós precisamos nos aperfeiçoar à estatura de Cristo, para que possamos edificar a igreja. Precisamos honrar o sangue de Cristo. 8 simboliza um novo começo, ressurreição, um novo começo, renovação. 8, nós estamos fazendo 8 anos, você está fazendo 8 anos de coinonia. Firme a sua aliança. É tempo de nós firmarmos a nossa aliança com Deus e um com os outros. Amém? Fala assim para o seu irmão: firma a sua aliança com Deus, mas vamos firmar nossa aliança também em Cristo. Aleluia. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Firme a sua aliança. Não desista, não se canse, mesmo se alguém te ferir neste lugar, mesmo se você se decepcionar, seja comigo, seja com o seu irmão que está do seu lado, mesmo se você se frustrar, não desista, não leve nada disso para o seu coração, porque o que nos liga é a aliança que nós temos com Cristo, e não a nossa vontade, não a nossa carne. Se não for Cristo na nossa vida, você acha que nós estaríamos aqui? Nada, estaria cada um resolvendo seus problemas. É Cristo que nos une, é Cristo que reúne o seu corpo na terra, qual Ele é o cabeça. E nós estamos aqui somente para fazer a vontade dEle, não é para você fazer a minha. E se Deus fala conosco, eu creio que Deus está neste lugar, o Cristo está neste lugar, e Ele quer se manifestar em nós e através de nós, renovando a sua aliança para conosco. Então eu quero orar por você, eu quero chamar todos à frente, para nós fazermos esse voto, esse renovo, essa renovação de aliança. Você vai vir para frente e vai falar: Senhor, realmente o Senhor lembrou de mim. Você vai agradecer: obrigado, Senhor, porque o Senhor lembrou de mim.